Boa noite, meninos. Vou fazer a correção da atividade 3 de tópicos de matemática com vocês. Semana passada não conseguimos fazer, o professor Márcio entrou na nossa aula e eu não consegui fazer a correção com vocês. Então, vamos lá. A primeira questão, o que nós estamos fazendo de fato? Nós tivemos uma avaliação diagnóstica, essa avaliação diagnóstica tem como objetivo verificar como está a aprendizagem de matemática e português com os alunos do ensino médio. E aí vocês fizeram essa avaliação, né, onde ela tem um papel importante aí para a escola, para vocês, para a Secretaria de Educação do Estado de Goiás. A participação do aluno, na verdade, está validando aí o seu compromisso com a escola, validando a sua atividade escolar. E aí, dentro dessa avaliação, tivemos aí as questões de matemática. E aí, eu estou a cada semana, na disciplina de tópico de matemática, fazendo essa avaliação com vocês, corrigindo essa avaliação com vocês. Então, passei para vocês 4 exercícios, vou fazer a correção dos mesmos agora. Questão 31. Uma torneira foi aberta para completar a capacidade de uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, imagina aqui uma caixa d'água. A capacidade dessa caixa d'água é de 1.000 litros. Inicialmente, inicialmente, essa caixa d'água, que tem capacidade de 1.000 litros, essa setinha aqui ficou parecendo que essa posição é de 1.000 litros. Inicialmente, essa caixa d'água estava com 250 litros. A quantidade de litros que flui dessa torneira por hora é constante. Ou seja, a capacidade de água que sai aqui da torneira, ela é constante. Ao completar a capacidade de 1.000 litros, ou seja, ao encher a caixa de água, 2 horas e meia depois, essa torneira foi fechada. Ou seja, para encher a caixa d'água, para completar, foi 2 horas e meia depois. 2 horas, ou 2 horas e 5 décimos, ou 2,5 de hora. Bom, qual o gráfico que expressa a relação entre a quantidade de água nessa caixa e o tempo que a torneira ficou aberta? Então, inicialmente, a gente tinha a caixa d'água com 250 litros. O que significa isso? Que no início da contagem do tempo, ou seja, o tempo inicial, quando eu comecei a contar o tempo, inicialmente, o volume da caixa já era de 250 ml. Então, eu vou procurar um gráfico que, quando eu tiver o tempo, que é dado em horas, 0 horas, esteja marcando um volume de água de 250. Então, se eu olhar aqui para o item A, isso acontece, ó. Quando é 0 horas, aqui o gráfico está me dizendo que o volume da caixa era 250. Na letra B, está me dizendo que o volume inicial da caixa, ou seja, quando for 0 horas, no início da contagem do tempo, era de 570 litros. Isso não é de 750 litros. Isso não é verdade. Então, com isso, a gente já pode excluir esse gráfico, esse gráfico, esse gráfico. Então, a gente já ficou aqui com 2 opções, a letra A e a letra E. Então, inicialmente, nós temos que a caixa possui um volume de 250 litros. Ok. E ela atinge a sua capacidade máxima, ou seja, os 1.000 litros, 2 horas e meia depois. Ou seja, passando 2 horas e meia, após 2 horas e meia, a caixa d'água atinge o seu volume máximo, 1.000 litros.
E vamos olhar nesse gráfico. Após 2 horas e meia, isso não está relatado aqui nesse gráfico. Então, essa aqui também está fora. Então, a resposta correta é a letra A. Outra coisa que podemos observar aqui, como ele fala que a torneira flui de forma constante, então significa que o crescimento desse volume é linear. Se é linear, ele é representado por uma reta, o que também deixa falsa o item E, que não é linear, é exponencial. Então, olhando o exercício, a resposta correta aqui é a letra A. É o gráfico que representa o volume de uma caixa d'água a partir do momento em que a torneira foi ligada. Então, a caixa d'água estava inicialmente, ou seja, com o volume inicial de 250, após 2 horas e meia que a torneira ficou ligada, ela atingiu a sua capacidade máxima, ou seja, 1.000 litros. Então, o primeiro exercício, ok. Segundo exercício. Em um shopping, foi inaugurada uma pista de corrida cujo formato é a justaposição de duas semicircunferências. Justaposição de duas semicircunferências e um retângulo, com as medidas indicadas no desenho abaixo. Para a proteção, existe uma mureta em todo o contorno dessa pista. Qual é a extensão da mureta? Então, aqui nós temos, na inauguração desse shopping, uma pista de corrida. E essa pista de corrida, ela é construída com um retângulo. O retângulo aqui, no caso, seria esse de laranjada aqui, os lados opostos, os lados paralelos, e os tracejados aqui também seria o outro par de lados paralelos. Então, aqui a gente tem um retângulo laranjado. Nesse retângulo, é colocado no formato a justaposição, ou seja, de lados opostos, semicircunferência. Semicircunferência é a metade de uma circunferência. Então, aqui, do lado direito, eu tenho a metade de uma circunferência, e do lado esquerdo eu tenho a outra metade de uma circunferência. E aí, a mureta é construída em torno dessa pista. Então, toda essa linha formada aqui pela parte azul e pela parte do traçado aqui laranja, que eu estou colocando agora em azul, é a extensão desta mureta. Então, nós vamos ter que calcular a extensão dessa mureta, usando aí as fórmulas e o conhecimento que nós temos de geometria plana. Primeiro, para determinar o contorno circular, que é as duas semicircunferências, temos que entender que juntando as duas semicircunferências, nós teríamos uma circunferência. Bom, como que eu vou definir o raio dessa circunferência? O raio é a distância do centro até a extremidade, até um ponto dessa circunferência. Então, aqui, estabelecendo o ponto médio do lado desse retângulo, as dimensões desse retângulo são 60 metros de largura por 80 metros de comprimento. E no comprimento são colocadas essas semicircunferências. Então, determinando o ponto médio aqui desse retângulo, aqui eu tenho o centro desse semicírculo, ou essa semicircunferência. Agora, a distância desse ponto médio, que é o centro do semicírculo, até um ponto da circunferência, isso aqui é o que a gente tem de raio. E este raio, representado pela letra R, é a metade do lado desse retângulo. Se o lado do retângulo é 80 metros, então o raio é 40 metros.
Então, agora eu tenho essa circunferência, esse semicírculo aqui. Juntando com esse semicírculo, nós temos aqui, então, uma circunferência de raio de 40 metros. E como que eu determino o contorno, ou seja, o perímetro desse círculo, dessa circunferência, o contorno, que é exatamente a extensão da mureta no formato de curva. Então, o comprimento, o perímetro dessa circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio. Então, 2 vezes. O π aqui representa uma letra grega que tem um valor constante de aproximadamente 3,14, vezes o raio dessa circunferência, que é de 40 metros. Multiplicando, então, 2 vezes 3,14 vezes 40, vamos ter 2 vezes 40, 80, vezes 3,14. Vamos ter 251,2 metros. Esse valor aqui é a extensão da mureta, só que a parte curva, ou seja, a circunferência que é colocada em justa posição aos lados do retângulo. Agora, a mureta tem essa parte aqui, que são os lados do retângulo. Esse pedaço aqui em laranja e mais esse pedaço aqui em laranja. Então, essa extensão, esse perímetro, que eu vou chamar de P do... esse pedacinho aqui de laranja, deixa eu chamar de comprimento 2. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu tinha o comprimento 1, que é o comprimento circular, e agora aqui eu tenho o comprimento 2, que é a largura do retângulo que faz parte da extensão da mureta, que é 60 metros mais 60 metros, já que os lados opostos de um retângulo são iguais, que vai dar 120 metros. Assim, ou seja, portanto, a extensão da mureta vai ser a parte curvilínea, que é 251,2 metros, mais 120 metros. Somando isso aí, vamos ter 371,20 metros. Essa seria a extensão da pista construída aí nesse shopping. Então, o que está avaliando aqui vocês? A capacidade de interpretar a figura, né, usando geometria plana, entendendo que 2 semicírculos, ou seja, a metade de 2 semicírculos, quando agrupando a gente tem uma circunferência, né? Semicircunferência é a metade de uma circunferência. Então, juntando ela, a gente tem uma semicircunferência inteira. E compreendendo que retângulo tem os lados opostos com a mesma medida. E reconhecendo aí os elementos de um círculo, né? No caso, o raio, e a fórmula para calcular o perímetro de uma circunferência, que é o contorno. O perímetro é o contorno. Então, calculamos o perímetro do círculo e depois as outras partes retas da pista de corrida. Somando essas duas extensões, a gente tem a extensão geral da mureta, que foi dada por 371,20 metros. Próximo item. Um atleta soltou de um trampolim posicionado a uma altura de 4,7 metros em relação ao chão. Esse salto descreveu uma trajetória parabólica. Essa trajetória parabólica é a representação de uma função quadrada, ou seja, uma função do segundo grau, como apresentado no desenho
abaixo. A equação que descreve a trajetória desse salto em relação ao sistema de coordenadas nessa figura é dado por y igual a menos 0,5x ao quadrado mais 2,5x. Aí vem o comando da questão. A altura máxima aproximada que o atleta alcançou em relação ao chão foi D. Então, eu quero saber qual é essa altura aqui, ó. Altura máxima em relação ao chão. Então, a gente tem aqui a altura do trampolim, que é de 4,7 metros. Aqui, na posição do salto, ele salta e descreve uma trajetória parabólica, e essa trajetória está aqui de acordo com esse sistema de coordenadas, eixo x metros, eixo y, aqui também dado em metros, representado pela altura. Então, x, aqui o eixo horizontal, y, o eixo vertical. Como a trajetória é parabólica, então significa que a função é do segundo grau, né? Ó, y igual a menos 0,5x ao quadrado mais 2,5x. Esta função é uma função do segundo grau, pois a variável x está elevado ao quadrado. Então, eu posso classificar ela como uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, realmente o gráfico que ela representa é uma parábola. E também é uma função do segundo grau decrescente. A parábola é de concavidade voltada para baixo, pois o coeficiente A, ele é menos 0,5. Isso indica que a parábola tem concavidade voltada para baixo, pois o coeficiente A é negativo. E realmente, né, a trajetória que ele desenvolve aqui é de concavidade voltada para baixo. Bom, então a altura que esse atleta alcançou em relação ao chão é toda essa distância aqui. Estou chamando de H. Bom, desse tamanho até aqui, a gente já sabe que é 4,7 metros. Então, eu vou chamar esse trecho aqui, ó, esse pedaço aqui, de y do vértice. Porque observa o seguinte, que dada uma parábola, a gente encontra o seu valor máximo ou o seu valor de mínimo, dependendo da parábola. O valor de máximo vai ser dado quando a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, aqui a gente consegue determinar o valor máximo dessa parábola a partir do y do vértice. E para calcular o y do vértice de uma parábola, nós temos uma expressão. Y do vértice é dada por menos delta sobre 4 vezes o coeficiente A. Então, o delta, o discriminante, a gente vai calcular ele aqui no canto. O delta é igual o coeficiente B ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. O coeficiente B é 2,5, então 2,5 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 0,5, e o coeficiente C não tem, então significa que ele é zero. Na multiplicação, todo número vezes zero é zero. Então, essa multiplicação toda aqui vai anular. Vai sobrar só 2,5 ao quadrado. Bom, 25 vezes 25 é 625. 2,5 vezes 2,5 vai ter duas casas decimais. Então, o delta é igual a 6,25, já que aqui dá zero essa multiplicação. Então, o y do vértice vai ser menos 6,25 sobre 4 vezes o A, que é menos 0,5. Então, vai dar o y do vértice menos 6,25 sobre mais com menos, 4 vezes 50 centavos, né? Vai dar 2. Isso implica que
menos com menos é mais, e 6,25 dividido por 2 dá 3,125 metros. Assim, nós vamos determinar o valor da altura. Vai ser os 4,7 metros, que é a distância do chão até aqui a plataforma de salto, né, que é a altura do trampolim, mais essa distância máxima que ele alcançou após o impulso, de 3 metros e 3,125 metros. Somando, vamos ter 7,8 metros, ou 7,825 metros, que é aproximadamente 7,8 metros. Última questão. Daniele tinha um plano de internet cujo valor mensal era de R$ 89. Então, R$ 89 era o valor mensal. Ela optou por um outro pacote de internet da mesma operadora por oferecer uma conexão mais veloz. Com esse novo plano, o valor mensal pago por Daniele sofreu um aumento. Então, o novo plano sofreu um aumento de 33%. O novo valor a ser pago pela contratação desse pacote de internet será de... Bom, aqui a gente tem duas maneiras de fazer esse problema. Nós podemos calcular primeiro o valor do aumento e depois somar ao valor mensal, ou já determinar o valor mensal com o aumento. Por quê? Como sofreu um aumento, então eu posso dizer que o novo valor da parcela mensal será de R$ 89 vezes 133%. Por que 133%? Que é o valor da parcela anterior mais o aumento. Ou eu posso fazer regra de 3. Eu vou usar aqui regra de 3. Ó, R$ 89 equivale a 100%. 33% equivale a quantos reais? E aqui, como essas duas grandezas são proporcionais, a gente pode multiplicar cruzado. 100x é igual a 89 vezes 33, dá 2.937. Aí nós temos que x é igual a 2.937 dividido por 100, basta eu trazer a vírgula para a esquerda, duas casas decimais. Ou seja, o aumento que esse plano sofreu foi de R$ 29,37. Então, a nova parcela será os 89 que ela pagava, mais os 29,37 centavos. Mais R$29,37 mais 89. Vai dar R$118,37. Então, a nova parcela será de R$118,37.
37 centavos. Então, aqui nós vamos ter a letra D. O novo valor a ser pago pela contratação desse novo pacote será de R$ 118,37. Faça as correções aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar ainda mensagem no WhatsApp no privado. Tchau, tchau, até a próxima.